Olá, amados, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Um dia abençoado para todos vocês, um dia de muita luta, né? Mas também um dia de reflexão. Espero que esse vídeo, ao chegar à sua casa, possa encontrar todos vocês debaixo da graça e da paz do Senhor. Então, amados, hoje é a nossa primeira quinta-feira, né? Sem o culto do estudo bíblico das quintas-feiras. Mas como nós não podemos estar lá na igreja, mas a igreja está conosco, nós somos a igreja, então eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco desse estudo do Evangelho de João, que nós estamos estudando nessas quintas-feiras. Então, vamos retomar do nosso estudo anterior, que está no capítulo 14, quando nós vimos Jesus ali naquelas últimas instruções com os seus discípulos depois da ceia, porque ele ia para a cruz, e uma das coisas que ele fala ali naquele capítulo 14 é que os discípulos não ficassem tristes, não turbassem o seu coração, que crescem em Deus, crescem também nele. E ele disse que na casa do Pai tinha muitas moradas e que ele ia preparar lugar e voltaria e levaria para estar com ele. Então era uma palavra de consolo, de conforto, e os discípulos ficaram sem entender muito. Então Jesus falou para eles: olha, para onde eu vou agora vocês não podem ir, mas depois vocês vão ir. E aí Tomé e outros ficaram preocupados: mestre, se nós não sabemos para onde vai, mostra-nos o caminho. Então ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vai ou vem ao Pai a não ser por ele, Jesus Cristo. E ele termina esse capítulo 14 dizendo que os discípulos fiquem na paz, que a paz dele é a paz diferente, não é igual à paz do mundo. E hoje nós vamos para o capítulo 15, quando Jesus vai para outra maneira de estar falando com os seus discípulos, e ele vai mais profundo agora. E ele agora começa a dizer para os discípulos que eles precisam prestar bastante atenção, porque agora Jesus estaria indo para o Pai. Então, eles estariam órfãos, né? Estariam sozinhos, mas não estariam órfãos. Mas eles precisavam ficar na videira. Então, o capítulo 15, ele fala da videira. Então, tem algumas coisas, alguns pontos aqui, queridos, que eu quero considerar com vocês nessa noite, nesse estudo bíblico. Quero avisar que este vídeo ele é um pouquinho mais longo, porque não é uma reflexão, é um estudo bíblico. Então, gostaria que os irmãos tivessem paciência e assistissem até o fim, porque é um estudo bíblico do capítulo 15 de João, ok? Muito bem. Versículo 1, ele diz: Eu sou. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Queridos, ele está dizendo que Jesus é a videira. O que significa a videira? A videira é aquela planta que dá a uva, que dá o vinho, que dá o sustento. E ela é chamada de videira porque é considerada como o fruto da vida, né? Então Jesus diz que ele é a árvore que produz o fruto da vida. E ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara, ou seja, todos os ramos que não dá fruto, ele tira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, Jesus disse que ele é a videira, que nós somos os ramos, que nós estamos enxertados nele, mas tem um processo. Não sei se os irmãos lembram que eu já falei sobre essa questão do processo. Então tem um processo. Qual é o processo? O versículo 2 diz que o processo tem duas coisas muito interessantes. Primeiro, se
os ramos que tiver nessa videira não dá fruto, tem dois processos. Primeiro, limpa. Limpa aqueles ramos, aqueles galhos que não estão produzindo o fruto. E o outro, ele diz que prepara, limpa aquela videira para que dê mais fruto. Então, são duas coisas. Quem está na videira não pode ficar sem dar fruto nenhum, mas também não pode ficar dando pouco frutos. Irmãos, isso é muito profundo, queridos. Então, nós como cristãos, não podemos ficar nem sem dar fruto e não dar poucos frutos. Nós temos que dar muitos frutos. Jesus disse que ele veio para que a gente possa dar muitos frutos, e frutos para a vida. Então, a primeira coisa que a gente destaca aqui é que nós estamos na videira. Se quisermos estar na videira, nós temos que fazer uma limpa, tirar aquilo que não está bem, aquilo que está atrapalhando, tanto da gente frutificar ou estando dando poucos frutos. Então, nós precisamos dar muitos frutos. Uma outra coisa, ele diz que, muito interessante, o versículo 4 diz, aliás, o 3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, não poderá dar frutos. Queridos, não dá para a gente ficar fora de Jesus, em momento algum da nossa vida, principalmente nesses dias de agonia, de angústia, de sofrimento, de tragédia, né, de coronavírus. Então não dá para ficar sem estar em Jesus. Versículo 5 ele diz, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, preste atenção, querido, sem mim nada poderá fazer. Queridos, eu fico imaginando que tem muitos cristãos que acham porque um dia levantou a sua mão, um dia foi lá na frente, um dia começou a frequentar uma igreja, ele acha que já está em Jesus. E outra preocupação que nós temos é que tem muita gente que quer ficar com Jesus. Ele quer ficar com Jesus na hora que as coisas estão difíceis para eles. Eles querem ficar com Jesus na hora que eles precisam de uma bênção. Mas o texto aqui diz que nós temos que estar nele e não com ele. Porque se a gente não estiver nele, nada, nós não poderemos fazer nada, meus queridos. Porque sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Então, nós precisamos de Jesus. Eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando aqui de denominação, eu estou falando de que a gente precisa de Jesus. E nesses tempos de angústias, nós precisamos muito de Jesus. Versículo 6 diz assim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Olha que coisa, amados. Então não tem esse negócio de meio termo, não. Hoje eu estou com Jesus, hoje eu estou em Jesus, mas amanhã eu não estou. Então ele está dizendo aqui, olha, aquele que não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe, e o lança no fogo, para arder até virar cinza. Então, irmãos, olha que coisa interessante. É um perigo ficar fora de Jesus. Porque se não estivermos em Jesus, primeira coisa, seremos lançados fora. O que é lançado fora? É jogado. Mas é interessante que quando a vara, não sei se vocês já tiveram a experiência de fazer uma poda de uma árvore, então quando vocês tiram aquele galho daquela árvore, 10, 20, 30 minutos, uma hora, um dia, aquele ramo já está seco. Então, ele não produz mais.
não vai produzir mais nunca. E, além disso, ele está dizendo aqui que se depois de secar, vai para o fogo e vira cinza. Então, queridos, Jesus não nos criou para vivermos, para sermos queimados pelo fogo do inferno. Jesus nos criou para que nós estivéssemos com Ele. E quando Ele disse que ia preparar lugar, Ele vem para voltar para buscar a sua igreja. Aí, queridos, o versículo 7 diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedirdes, pode pedir o que quiserdes, e vos será feito. Eu vou repetir. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, tudo, queridos, tudo que você quiser, que está dentro da vontade dele, ele vai fazer. Mas para isso tem que estar nele, e não simplesmente com ele. Tem que estar nele. Se ele estiver em vocês, e as palavras dele, essa palavra rema, essa palavra que está sendo ministrada agora ao seu coração, se estiver nesta palavra, dentro desta palavra, tudo o que pedirdes, ele vai fazer. Tome posse disso. Você quer que Jesus faça alguma coisa na sua vida? Então esteja nele, esteja na palavra dele. Outro ponto de destaque aqui, queridos, Jesus diz, nisto, versículo 8, é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Ou seja, quando é que eu vou glorificar a Deus? Quando eu der frutos. E quais são esses frutos, amados? Talvez você está se perguntando aí. Quais são esses frutos? Paulo, ele nos ajuda a falar desses frutos lá no capítulo 5 de Gálatas, que ele diz assim, ó, o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, temperança. Então esses são os frutos que nós precisamos produzir. Se nós somos pessoas de paz, se nós somos pessoas que temos controle da nossa língua, da nossa natureza, então nós estamos produzindo frutos desse Deus, que Ele é tudo isso. Deus é amor, Deus é paz, Deus é a graça, né? Deus é longânimo. Então esses são os frutos. E ele diz aqui, nós glorificamos ao Pai para que dê muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Ou você simplesmente é um membro de igreja? Você é um discípulo de Jesus porque a palavra discípulo significa seguidor, aquele que segue ao mestre ou ao mestre. Mas quando é que nós vamos realmente ser discípulos de Jesus? Se dá fruto. Porque as pessoas não conhecem Jesus. As pessoas conhecem um Jesus que os evangelhos falam dele. Mas ele vai ver Jesus quando vê na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Então, quando é que Deus vai ser glorificado? Quando eu der um testemunho, quando eu estiver produzindo frutos de paz, de harmonia, de graça, de misericórdia, de compaixão. Então, Deus vai ser glorificado. O versículo 9, Jesus fala da questão do amor. Mais uma vez ele volta a essa questão do amor. E ele diz assim, ó, como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permanecei no meu amor. Queridos, nós precisamos permanecer no amor de Jesus. Porque esse amor é um amor sacrificial. Ele deu a sua vida por mim, por ti,
por toda a humanidade. Então nós precisamos permanecer. A palavra permanecer é ficar sem sair momento algum para um lado ou para outro. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como é que eu posso permanecer no amor de Jesus? Quando eu guardar os seus mandamentos. E quais são os mandamentos de Jesus? No sermão de Jesus lá no monte, que é chamado Sermão da Montanha, Jesus traduziu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, sobre meus bens, sobre a minha casa, sobre as diversões, sobre as redes sociais, sobre todas estas coisas, se eu amar Deus acima da minha própria vida e amar o meu próximo como eu amo a mim, como eu gosto de mim, então nós vamos permanecer nele. Versículo 11 diz assim: tendo-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós. Queridos, Jesus está dizendo, olha, vocês precisam ter a minha alegria. E olha que Jesus estava indo para a cruz. Mas ele não estava indo para a cruz cabisbaixo, triste, angustiado. Ele estava indo alegre porque ele estava indo morrer no seu lugar. Então ele disse que o gozo precisa permanecer na gente. Para que o gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo, ou seja, que a vossa alegria seja completa. Muitas vezes, irmãos, as pessoas estão buscando alegria no carnaval, nas festas, nas baladas, nas coisas, mas essa alegria ela é passageira. No outro dia você volta ao seu estado de tristeza, de depressão, de angústia. Mas a alegria de Cristo ela é constante. E a alegria de Jesus, amados, independe do que você está passando. Se você está passando pelo momento ruim ou um momento bom, você vai ter uma alegria, porque a alegria não depende das circunstâncias em que você está passando. O versículo 12 diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, para assim como eu vos amei. E aí ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Você tem coragem de dar a sua vida pelo seu amigo? Seu melhor amigo? Jesus, ele deu a vida por nós. E ele diz: ninguém tem amor do que esse. E aí, queridos, a partir dessa palavra que Jesus disse que ele vai morrer pelos seus amigos, a partir de agora, Jesus muda o conceito de sentimento, de relacionamento que ele tem agora com seus discípulos. Versículo 14, ele diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Você quer ser amigo de Jesus mesmo? Quer ser amiguinho de Jesus? Faça o que é que ele manda. O que é que ele manda? Ele manda amar uns aos outros. Ele manda perdoar uns aos outros. Ele manda servir uns aos outros. Ele manda que a gente caminhe 2 milhas. Se alguém nos obrigar a caminhar uma, caminhe 2. Ele fala que a gente deve, se alguém quiser tomar a capa, dá também a camisa. Isso é fazer o que Jesus manda. E é por isso que muitas pessoas preferem ficar longe de Jesus porque não está disposto a fazer isso. Mas se você quer ser amigo de Jesus, você precisa fazer o que ele manda. Versículo 15, ele diz: já não vos chamamos mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tenho tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Então ele diz: agora vocês não são mais meus servos, vocês são meus amigos. Amigo, a gente conta as coisas, amigo verdadeiro. Não é amigo de Facebook, não. Amigo verdadeiro, a gente abre o coração para ele. Amigo verdadeiro é aquele que não nos julga,
Amigo verdadeiro é aquele que, quando nós estamos passando por momentos difíceis, ele está conosco, não está só no tempo da festa, do aniversário, né, do momento bom. Amigo é aquele que caminha com você em qualquer situação da sua vida. E Jesus disse, olha, vocês são agora meus amigos, não são mais meus servos, porque eu tenho revelado o segredo do meu coração para vocês. E aí, versículo 16, tem um outro assunto que Jesus fala com eles. Não me escolheste vós a mim. Ou seja, queridos, olha que coisa maravilhosa. Ele diz, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Querido, você é um escolhido de Deus. Você é um amado de Deus. Você é um amigo que Deus quer ter. Porque Ele te escolheu. Ele te escolheu você. Cada um de vocês que estão vendo esse vídeo, Ele te escolheu. E Ele diz, eu escolhi e vos nomeei. Ou seja, Ele nos deu responsabilidades. Ele nos nomeou. Qual é o objetivo dessa nomeação? É para que vá e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Você, querido, é o nomeado para ir e dar frutos. E para que esse fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes no meu nome, o Pai vai nos conceder. Versículo 18 diz, Jesus muda aqui um pouco o assunto, e ele começa a preparar os discípulos para o que vai vir. O ódio que a humanidade teria pelos seus discípulos. E ele diz, olha, se o mundo vos odeia, versículo 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós, odiou a mim. Quando você lê a noite do sofrimento de Jesus, quando ele chegou ali no pátio da casa de Caifás, quando ele ali foi brutalmente recebeu socos, recebeu pancada, recebeu paulada, cuspada, um tanto de coisa, uma coroa de espinhos, levado para Pilatos, levado para Herodes, voltou de novo, e aquela situação, o mundo que há 2 dias atrás tinha gritado na entrada de Jerusalém, quando ele vinha montado no jumentinho, dizendo, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que disse, crucifica-o, 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 e trocou ele por um assassino chamado Barrabás. O mundo odiou primeiro a Jesus. Querido, quando alguém te odeia, está odiando porque odeia o próprio Jesus, o próprio Deus. Porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. E ele diz, versículo 20, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. E se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa dos seus pecados. Aquele que me odeia, odeia também o meu Pai. Então, quem odeia Jesus, odeia a Deus. Né? Então, queridos, quais são as lições que a gente precisa tirar para nós nessa noite? Primeira lição. Você está na videira? Responda isso. Pergunte para você mesmo. Seja sincero, seja honesto com você mesmo. Você está na videira?
Se você quer saber se você está na videira ou não, pense nos frutos que você tem produzido. Ou se você não tem produzido frutos nenhum. Ou se você tem produzido aquele pouquinho de fruto. Pouquinho. Você acha que ir à igreja já está bom demais. Você acha que dar uma cesta básica para alguém, dar um bom dia, dar um abraço, que agora não pode nem dar mais, né? Queridos, nós precisamos dar muitos frutos. Então, a primeira lição é que nós precisamos de dar muitos frutos. E esses frutos têm que permanecer. Porque o fruto do amor, você hoje está amando, amanhã você está odiando. Você hoje está abençoando e amanhã você está amaldiçoando. Não, se você abençoa uma pessoa, você tem esse fruto dessa bênção, tem que prosseguir pela vida das pessoas. Se você está servindo uma pessoa, você tem que servir. Agora você serve hoje, mas amanhã, porque ele pisou na bola com você, você não serve mais a ele. Se você perdoou, você tem que perdoar e pronto. Esse perdão, ele é para a eternidade. Então, você precisa dar frutos. Uma outra coisa, a segunda lição que eu quero trazer para vocês, é que nós precisamos permanecer nesse Deus. Não dá, meus irmãos. Hoje você está com Jesus e amanhã você não está. Hoje você está um crente que é uma bênção e tal, mas amanhã você está lá no trabalho, xingando as pessoas, maltratando as pessoas, no ônibus, no trânsito, né? Um dia você trata a sua esposa bem, no outro dia você solta as pedradas na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos, nos seus amigos, nos seus colegas de trabalho. Tem que permanecer, queridos. Nós estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo os últimos dias da terra. A terra está condenada a ser destruída. Mas a Bíblia diz que Jesus disse que vai levar todos aqueles que permanecer nele. E a última lição que eu quero falar com vocês é a questão da oração. Se você estiver nele e ele estiver em vós, e esta palavra rema, essa palavra de poder estiver em você, em mim, tudo que a gente pedir, ele vai fazer. Então, meu irmão, se você está em Cristo, e Cristo está em vós, e essa palavra está em vós, vamos clamar para que Deus tenha misericórdia desta nação, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia dos nossos governantes, que dê sabedoria, que dê discernimento aos nossos líderes, para nos conduzir neste momento de tanta incerteza, de calamidades. Então, dobre o seu joelho e ore com fé. E Deus vai fazer. Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer na vida da sua família. Deus vai restaurar o seu casamento. Deus vai restaurar o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe. Queridos, eu quero encerrar orando por você. Mas antes de orar, eu mandei um vídeo aí sobre 24 horas de oração no último dia deste mês. Vamos fazer isso, vamos fazer essa campanha. Quem sabe você não pode orar uma hora, mas você faz, junto com a sua família e faz, olha, eu vou orar de tal hora, de tal minuto a tal minuto, tal minuto a minuto. Faça
uma campanha aí com a sua família. Aproveite esses dias que você está em casa e vamos orar pela nossa nação, pelo nosso planeta. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Eu quero orar por você neste momento. Pai amado, Pai bendito, Pai de misericórdia, Pai de amor, Pai de imensa bondade, Deus maravilhoso, videira verdadeira. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Essa palavra forte, essa palavra rema que o Senhor está nos trazendo nesta noite. Ó Deus, precisamos lutar o tempo todo para permanecer no Senhor, nesses dias tão tristes, tão difíceis. Ó Deus, precisamos permanecer em Ti, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer, nada, nada. Sem Ti nós estamos de pés e mãos amarradas. Sem Ti, as autoridades não podem combater esse vírus terrível. Ó Deus, olha para a nossa nação, olha para a nossa família, olha para nossas crianças, olha para nossos idosos. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia, Deus, daquelas pessoas que estão desamparadas neste momento. Quantas pessoas não têm um teto nessa noite para se abrigar? Estão expostas ao vírus, ó Deus. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus. Que a tua igreja se levante para estar fazendo algo, ó Deus, por essas pessoas que estão na rua. Ó Deus, nós precisamos permanecer no Senhor. Porque para onde iremos nós? Porque só Tu tem palavras de salvação. Abençoa, Deus, essa pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento. Que cada um faça a sua reflexão, faça um exame da sua própria vida, dos seus conceitos. E que tome a decisão de viver e permanecer no Senhor. Abençoa, Deus. Dá-nos uma noite de muita paz e um dia, amanhã, se nos pertencer, debaixo da Tua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Tenha uma noite abençoada e que amanhã, o que vier para você fazer, pense que você precisa dar frutos e frutos dignos de arrependimento e frutos que permaneçam. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.